O Natal me fez perceber porque eu sempre quebrei financeiramente. Não foi por falta de trabalho, nem por falta de renda. E todo ano parecia diferente, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. Fim de ano, emoções em alta, decisões ruins, em janeiro começando pesado. Se você sente que todo Natal traz uma sensação estranha de culpa, ansiedade ou arrependimento financeiro, esse vídeo é exatamente sobre isso. Hoje eu não vou falar de presente, ceia, o consumo em si. Eu vou falar sim de um padrão invisível que se repetiu na minha vida por anos, sem que eu percebesse. Quando eu finalmente parei para olhar com honestidade, eu entendi que o problema nunca foi o Natal em si, mas sim um comportamento que eu repetia nesse período. Um comportamento emocional, automático e socialmente aceito, e que acabava sabotando todo o meu ano seguinte. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar qual foi esse padrão, por que ele passa desapercebido pela maioria das pessoas e o que mudou quando eu enxerguei isso com clareza. E se você não quer que 2026 comece como todos os outros anos vem começando, presta atenção no que vem agora. Todo ano parecia diferente, mas era sempre igual. Aquela sensação pós-Natal, culpa, ansiedade, aperto. E não é sobre gastar no Natal, é sobre um padrão. É aquela emoção em alta, você se permite e se deixa levar e deixa tudo para depois, tipo, depois eu resolvo, e tanto faz. E pode ser isso em gasto, em tempo, em decisões ruins, porque você vai deixar tudo para depois, e esse depois vai chegar, e esse depois é janeiro do ano seguinte, começo do ano, e você deixou um monte de coisa para resolver ali. É claro que decisões emocionais com dinheiro são muito ruins, elas prejudicam a gente de uma maneira que a gente não quer perceber. Quando a gente está tomando elas, a gente está dominado pela emoção e não enxerga a verdade na nossa frente. Seja realmente com um presente exagerado que você deu, seja para deixar alguém muito feliz, ou seja para, muitas vezes até para se mostrar para alguém, são situações que você vai estar cavando o teu próprio buraco para resolver que poucos dias depois já começa o problema. E confundir o merecimento com o descontrole. Então, eu mereço isso. Tá, mas calma. Será que você não tinha que dar uma planejada melhor antes de... É óbvio que você merece muita coisa, eu também mereço, sem dúvida. Mas será que isso não vai te atrapalhar você soltar tanto assim essa corda agora? Na hora de puxar não vai ser difícil ou cansativo? E cuidar para não normalizar as exceções. Porque exceções são exceções, mas elas não são normais. Então não dá para passar a mão na cabeça o tempo todo se é algo que pode estar interferindo de maneira significativa na tua vida, mas ela não aparece o tempo todo. Porque o Natal em si, ele só revela o que já existe. E a falta de planejamento emocional e financeira podem acarretar consequências, eu posso até dizer desastrosas. Eventualmente elas podem não ser tão gigantescas assim, porém elas vão te afetar. E o problema não começa em dezembro. Você até instaura ele agora, mas o problema ele vai ser já na sequência. É janeiro, é o ano que vem, e talvez você comece o ano de freio de mão puxado, ou até talvez já patinando e derrapando, né? Então vem aquele momento que você tem que pensar com certeza, com firmeza, e parar de culpar uma data específica. Eu não gosto do Natal por isso, mas será que você não toma atitudes ruins nesse período e depois sempre você está sofrendo com as consequências? Então não culpa a data, não culpe as pessoas, não culpe as circunstâncias. E é isso que o Natal me revelou no meio de tudo isso que eu venho estudando e tentando transmitir um pouquinho do que eu estou começando a entender para a minha vida e que possa estar te ajudando também, né? Então é importante a gente perceber e assumir a responsabilidade. Poxa, sou eu que estou fazendo isso. Isso não está acontecendo comigo, eu estou fazendo isso comigo. Porque é necessário a gente entender que o comportamento, ele vem antes do dinheiro. Então você começa a se comportar de maneira adequada
e o dinheiro, ele vem. Então, a melhor maneira que eu encontrei para driblar isso tudo é sim tomar as decisões mais conscientes, fazer um planejamento por escrito de preferência. Se o problema é você tem uma família muito grande, tem que comprar muitos presentes, lista isso, coloca num papel, veja o que você pode e o que você não pode. Há uns anos atrás, a situação era outra, eu podia comprar um presente para cada um. Hoje a gente teve que dar uma encolhida, e é um chocolate para cada um. As crianças a gente procura dar um brinquedinho, se é um afilhado a gente dá uma coisinha melhor, para o filho da gente a gente dá aquele presente maior, mas sem exagero, dentro de um planejamento, porque o Natal não quebra o teu projeto, mas os padrões quebram. Você vai repetindo esses padrões e os teus projetos vão por água abaixo, e você vai botar a culpa em alguém ou alguma coisa, ou até no Natal, quando ele não tem nada a ver com isso. É uma data justamente para você vibrar mais positivo, juntar a família, juntar amigos, seja lá como é que é a realidade de cada pessoa, né? Então, coloca aquela intenção definida e não fica improvisando. Qualquer situação você já muda, esqueceu o planejamento para lá e as coisas já não vão mais andar como eram conforme planejado. Agora, se você não está nem planejando e você tem esse momento que te afeta numa época como essa, então talvez é hora de começar a planejar. Poxa, agora está muito em cima do Natal, não dá mais tempo. Talvez não dê mesmo, mas ainda alguma coisa você pode mudar. E se você começar a mudar esse pensamento ainda hoje, talvez as tuas próximas decisões já não vão ser fora do padrão positivo que você vai ter que criar para a tua vida. E mais uma vez lembrando, primeiro vem a mente, a mentalidade. A mente, depois vem o patrimônio. Então não adianta a gente ficar perseguindo ganhos maiores, acúmulo de patrimônio, se aqui dentro isso não está gravado na tua mentalidade, você ainda não é isso, e fica dessa forma impossível de conseguir mudar o padrão antigo, que era de não acumular nada para ou até acumular, né, acumular dívidas, para mudar para acumular patrimônio, acumular reservas, acumular bons resultados. Porque se nada mudar, tudo vai se repetir. Então já sabe, não está correto da maneira, vai ter que mudar. Mudar dói, aquela mesma história de sempre. Mudar dói, é desagradável, e se você está mudando, vai ser difícil e você vai ter bons resultados. Se for fácil, não vai mudar muita coisa não. Isso você já pode ter certeza. O próximo vídeo que eu preparei, eu vou falar sobre o primeiro hábito financeiro que me trouxe um pouquinho mais de paz e tranquilidade. Então eu vejo você lá no próximo vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, tchau.